Boa noite. Pode estar gravando já. Boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Então, hoje a gente continua a nossa leitura do Apocalipse, capítulo 14 e 15. Nós estamos fazendo gravado, deixando gravado para vocês, porque por motivos de não poder estar presente. Amém. A Rê vai começar e vai orar pela nossa leitura. Amém. Então vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós nos colocamos diante da tua presença para mais uma noite lermos a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja aqui conosco, nos orientando e nos ajudando, ó Deus, para que todos nós possamos alcançar, ó Deus, o entendimento, ó Deus. Senhor, envia o teu exército de anjos para estar guerreando ao nosso favor. Toma também, Senhor, todos aqueles que estarão conosco, Senhor, que estão conosco nessa jornada e que estarão assistindo, Senhor, esse vídeo um pouco mais tarde, que eles também possam ser alcançados, que o Senhor também possa, Senhor, abençoar a vida deles, guardar a vida de cada um. Senhor, em nome poderoso de Jesus, que nós te agradecemos por esse momento. Amém. Amém. Então, a Rê vai ler o capítulo 14 e que é a continuação do que nós lemos ontem, do 13. Pode ir, qualquer coisa eu comento depois se eu tiver que comentar. Tá, então vamos lá. Então, capítulo 14, que fala o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. A gente vai ver nesse capítulo 14 o amor do Senhor no meio dessa tribulação, né? O desejo do Senhor ainda de alcançar os seus. Então ele diz assim: olhei, João, né, começa falando, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então a gente vai ter aqui esses 144.000, né, que o João fala que estavam de pé, né, sobre o Monte Sião. Peraí, olhei o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144.000. Então, esses 144.000, a gente tem algumas linhas, né? Algumas pessoas dizem, a gente já ouviu falar, né? Tem uma seita que diz que são 144.000 que somente eles vão estar, né, diante do Senhor. Tem um outro grupo que fala que é o que eu mais sou... como é que eu vou dizer? Sou inclinada, né? Me identifico, que é relacionado aos mártires, né? Aqueles que se guardaram, se mantiveram na presença do Senhor, né? E para mim, esses 144.000, talvez até pense também que não é um número exato, né? Pode ser também, né, uma forma, né, de falar, mas que são os remidos, né, do Senhor, os redimidos, e tem também aqueles que falam que serão só o da tribo, né, Sandrinha? Os 12.000, os mais representantes de cada tribo, né? De cada tribo, né? Mas a gente... Porque como a gente viu lá, quando ele fala 12.000 de Rubem, 12.000, 12.000, 12.000, é mais relacionado simbolicamente, né, a abranger do Antigo e do Novo Testamento. 12, né? Sempre representa as 12 tribos, eu me pego os 12 aqui apóstolos. Falando sobre seus mártires, né? Sobre os mártires da igreja. Eu vou me ficar com essa linha, né? E aí, prosseguindo, versículo 2: ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Então, esses mártires, a gente entende que esses que, né, vão pagar com as suas vidas e tal, quando eles vão ser recebidos com muita música, né, com muito louvor, né? Ele diz aqui, né, entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, são homens, esses 144.000, a gente também entende que são homens que viveram em santidade, que viveram separados
e que eles vão, de alguma forma, eu não sei como, né, mas eles vão ouvir a voz do Senhor, né? Eles saberão que são eles vão reconhecer. Eu não consegui alcançar. Ele fala assim, no versículo 4, esses não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para com o Cordeiro. Então foram separados, são virgens, né? Não se contaminaram, né? Tiveram esse tempo todo separados para esse momento. Aonde eles estarão, também não sei, mas eles estarão todos unidos. De alguma forma, esses 144 serão reunidos, né? Quer acrescentar alguma coisa? Não, termina, depois eu vejo aqui. Sandrinha? Não pode falar, não, pode continuar. Tá. Tá me ouvindo? Tá. E aí, no versículo 6, ele vai dizer, né? No versículo 6, já tem aqui já uma mudança que a gente já vê como se fosse uma proclamação do juízo de Deus, né? Ele fala assim, a primeira voz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo. Então é aqui que eu digo que a gente vê o grande amor do Senhor em meio à tribulação, porque isso tudo está acontecendo no meio da grande tribulação. Mas mesmo assim a gente vê o cuidado do Senhor em resgatar ainda, né? Porque esse anjo ele vai estar, né, com o evangelho, né? Ele vai estar pregando, ele vai estar, né, falando para todos os povos, nações e tribos. E aí no versículo 7 ele diz, dizendo em grande voz, quer dizer, está alertando, né? Temei a Deus e dai-lhe glórias, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de água. Então é para estar atento, porque o juízo está chegando, né? E aí no versículo 8 ele vai dizer, a segunda voz, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa Babilônia aqui, a que ele se refere, é do império, né, do anticristo, né, falando da falsa religião, né, e aqui vai cair, não tem como, caiu, caiu. E aí o versículo 9, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, assim, todo aquele que receber essa marca, a gente já sabe que não vai ter mais misericórdia para ele. Não há misericórdia de Deus sobre ele. Ele já está condenado, né, para eternamente. No capítulo 13, né, a respeito da marca na testa e na mão, né, que são aqueles que vão adorar a besta, né? Então, aqui a gente vê de novo reafirmando que quem aceitar, né, esse Sim. sistema, ele tá aderir ao sistema do anticristo, já vai estar condenado. E por isso também que a gente vê, porque no 13, como a gente está gravando, gente, antes, a Rê talvez não tenha dado tempo dela ver a live do capítulo 13, né? Então, no último versículo, João fala, né, aqueles que resistiram, né, vão ser, ele fala, quem tiver que ser, vou reler, só para contextualizar o que você está reafirmando para a gente, né? Se alguém deve ir para o cativeiro, que vá para o cativeiro, se alguém deve ser morto à espada, que seja morto, né? E aqui, nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Ele vem dando essa afirmação, João, né, dando essa
motivando a essa esperança, né, de quem for perseguido porque não aderiu ao sistema do anticristo, né? Ele fala no 13, né, a primeira vez que ele cita essa marca na mão e na testa, e aqui a gente vê de novo ele falando que aqueles que aderirem a esse sistema vão ser condenados, mas aqueles que resistirem, né, vão provavelmente ser salvos, né? Que Talvez são os esses mártires, outros né? mártires que vão Que ser sejam esses. acrescentados àqueles outros números, né, que a gente leu em outros capítulos dos mártires. Teve um capítulo que fala dos mártires que estão lá embaixo do trono, clamando quando que vai ter justiça pelo nosso sangue. E aí, né, o Senhor fala para eles aguardarem, que ainda não foi tempo de completar o número. E aí eles são vestidos de vestes brancas. E aí a gente crê, né, que são esses que vão passar pela tribulação e vão ser martirizados também, né? Sim. Não vão aderir ao sistema do anticristo. E aí, continuando, no 11 ele fala, versículo 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aí o versículo 13, a quarta voz. Então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. 14. A ceifa. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, quer dizer, Jesus, né? Tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, quer dizer, da habitação de Deus, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a sua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então, aqui a gente vê que já é o tempo do julgamento. Esse evento, ele acontece depois da tribulação. Aqui está meio que fora da ordem, né? Porque se já vai passar a foice, né? Então já é o tempo de julgamento. Que está mostrando a volta de Jesus, né, de forma visível, assim como ele subiu, né, quando a gente está lá logo no início, quando ele sobe assunto aos céus, aqui a gente está vendo a volta dele também da mesma forma. Vamos continuar. E aí no 16, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. A gente percebe que os anjos, eles também vão cumprir essa ordem divina de fazer essa separação, né? Saiu, 18, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra. Quer dizer, essa videira da terra se refere à humanidade, né? Todas as pessoas que sobraram, né? E lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado. Quer dizer, entenda bem, essa videira, né, essa videira da terra, ela é sem a igreja já subiu, tá? Foram os que ficaram. Foram os que ficaram e foram os que ainda naquele que eu li agora, no versículo 6, quando a primeira voz soa. Não, quando a acho primeira que passou voz algum soa. barulho aí, alguma coisa. Não, agora vai, pode falar. Deu uma picotada. Não, agora sim. Então, eu estou me referindo, tá? Eu estou me referindo que, deixa eu só voltar aqui, foi o que eu falei, né? Esse está subindo sem a igreja. E aí eu estou falando da oportunidade que no versículo 6 surgiu essa oportunidade ainda de haver um arrependimento. Então, esses aqui são os que não se arrependeram, foram os que tiveram realmente a escolha
receberam a marca porque quiseram, porque haviam realmente a adoração ao anticristo, né? E aí ele diz: o lagar foi pisado fora da cidade, quer dizer, fora de Jerusalém, fora dos muros, né? E correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Quer dizer, é fora do lado, eu já não sei quanto, alguns dizem 300 quilômetros, que já vai pegando lá parte da Palestina. Realmente, essa parte aí a gente precisa se aprofundar mais para saber, né? Mas aqui a gente mostra, né, que Deus está executando o seu juízo, né, durante o período da grande tribulação. Esse é o dia da vingança, né? Então é até aqui, a minha parte é até aqui. Amém. Mas a gente vai ter que estudar mais profundamente, porque a gente assim, de forma geral, né? Tem um ponto de vista de ser um fato aqui literal. Sim. Que aí essa situação da distância da cidade e tal. E tem o entendimento simbólico que quer dizer que são os ímpios que estão fora de Jerusalém, dos salvos, né? Também. E a gente vê aqui que são 3 colheitas que vão ser feitas, né? São 3 foices que vão ser passadas. Isso. E aí, na primeira foice, eu entendi, eu lendo aqui, me chamou a atenção, aí eu dei uma pesquisada aqui na minha Bíblia para ver se faz sentido o que eu estava achando, né? Que na primeira foice, ele fala assim, uma foice, né? Clamando em voz, falando, lança a foice e colhe, porque é chegada a hora de colher, e a seara da terra está madura. E a gente eu me lembrei da parábola de Jesus que diz, né? Que faltam trabalhadores, que os campos já estão tenros. Então, eu entendo que essa primeira foice é o primeiro arrebatamento dos que estão maduros. A foice passa e leva, porque a foice aqui, a foice ela não quer dizer no sentido só de cortar algo ruim. A foice também poda, a foice também é usada na colheita, né, do trigo, enfim. E aí a primeira foice passa. É chegada a hora de colher, porque a seara da terra, ou seja, o fruto, né, a colheita está madura, né? A seara eu acho que remete a isso, não é? A palavra seara. Também sim. Deixa eu até ver na outra tradução aqui se está escrito a mesma coisa. 15. Chegou. Mas a hora você de acha que essa... A segunda você tá falando isso? A segunda foice, eu já acho que representa os que vão subir depois da tribulação, que vão passar pela tribulação e vão subir depois. Sua foice pela terra, a terra foi colhida. Outro anjo saiu do templo que está no céu, qual também tinha uma foice afiada. A segunda foice. Na terceira foice, aí já é para matar quem ficou e vai embora, igual a Renata falou. Já é a ira, né? Já é o esmagar da uva que julgamento. Ficou. É o julgamento, né? Digamos assim. Mas é aquilo, é uma interpretação, né, gente? Só estudando mais a fundo. Porque aqui, ó, então o outro anjo saiu do templo, clamando em grande voz, que estava sentado sobre a nuvem. Lança a tua foice e colhe, porque é chegada a hora de colher, pois já a seara da terra está madura. Essa foi a primeira, né? Se eu não me engano. Aí depois aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra e a terra foi colhida. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada e ajunta os cachos da vinha da terra, porque já as uvas estão maduras. E o anjo passou a foice pela terra, colheu as uvas da vinha da terra, lançou no grande tanque da ira de Deus. E as uvas foram pisadas no tanque. Aí aqui eu creio que já é o final, né? A última colheita dos ímpios. Mas, enfim, só um estudo mais aprofundado, né? Eu acho que o que a gente precisa se prender é que o capítulo 14, ele basicamente se divide em 3 etapas. É o amor, né? É o amor de Deus ainda em tentar resgatar, né? É a parte do juízo e a parte da colheita, né? Então, Amém. É basicamente isso.
Agora é E com é você. aquilo, não está aqui em ordem cronológica, né? Então, às vezes, a gente vê no mesmo capítulo Também, citando 3 fatos de repetindo as momentos mesmas diferentes. coisas. Entendeu? De acordo com a visão lá que ele estava recebendo, né? Tanto que ele começa falando dos 144 mil vindo com cordeiro e tal, que possivelmente, como a Renata falou, representa os salvos, né? A igreja, Os enfim. mártires, né, os salvos. Aí depois tem aqueles que são separados, que se guardaram, que são virgens, né, que são Mas sem esse mácula. Wilson aqui, eu estava lendo aqui, porque a gente viu os 144 mil no capítulo 7, né? E ele até Sim, cita as 12 tribos, as 12 tribos. Para quem entende que é simbólico, é possível que aqui está falando, não é um número literal, 144 mil, é uma sim, representação dessa totalidade dos salvos, dos dos primeiros que salvos. foram salvos. Porque a gente vê, aí, quando a gente estuda escatologia, por que me remeteu a isso também? Quando a gente estuda escatologia, a primeira igreja sobe, né? Igual eu falei para vocês, o filho que nasce da mulher, né? A mulher corre para o deserto, é a igreja que fica para ser perseguida. A primeira sobe. Quem são esses primeiros que sobem? São esses que são mais puros, que se santificaram, que têm obras para apresentar diante do Senhor. Então, eu creio que esse virgem aqui, imaculado, está falando nesse sentido de santidade, de terem sido fiéis para terem subido primeiro. Porque aí, os acontecimentos lá, quando a gente está escatologicamente, subiu arrebatamento, uma igreja ficou. Vem os 7 anos de tribulação. Enquanto aqui na Terra está tendo tribulação, lá no céu, os que subiram primeiro estão apresentando suas obras diante do Senhor, que aí é como a gente vê, se eu não lembro se é Mateus ou Lucas, que falam que algumas obras vão ser queimadas como palha, outras vão ter valor de prata, ouro, bronze, e aí vai ter o galardão, dependendo dessas obras, enfim. Vai ter as bodas do Cordeiro, e no final desses 7 anos, aqui na Terra, vai estar começando o Armagedon, que é a batalha que vai ter das nações contra Israel. E aí, Jesus volta com a igreja que subiu primeiro, como se fosse um exército, para lutar no Armagedon, para defender Israel das outras nações ímpias. Então, eu creio que aqui está remetendo a isso. E aí, os 144 mil não seria um número literal, seria um número representativo. Porque eu estava vendo também que lá no capítulo 7, quando ele fala, né, 12 mil da tribo tal, da tribo tal, da tribo tal, aquilo também remete a uma formação de exército, uma formação militar, sabe? Que tem um número adequado para cada tribo e tal. Eu acho que aqui já pode estar fazendo uma alusão a isso. Eu que estou falando isso agora, tá, gente? A Renata foi falando, eu não li o capítulo 14, não estudei. Ela foi falando, eu fui lembrando desses outros fatos que a gente estuda, enfim. Então, por isso que, assim, eu creio que não são tão literais. É tudo simbólico, Apocalipse, a gente tenta interpretar dessa forma, né? A gente sabe, por exemplo, vai ter o Armagedon. São 144 mil literais? Provavelmente não. Né? A gente já sabe que na Terra já há muitos bilhões, sei lá quantos de pessoas, né? E 144 mil salvos, literalmente. Mas, igual nós vimos ontem, no capítulo 13, ele falou do 666, né? Do número da besta. O seu nome é o número 666. Isso tem a ver com a numerologia hebraica, né? Porque no hebraico as letras elas têm números que são correlacionados a essas letras e tal. Então, quando a gente vê coisa de número na Bíblia, geralmente tem um significado, né? O 7 remete à perfeição, entendeu? O 6 e tal, coisas assim. Sempre remete a algum significado, algum simbolismo. Então, eu creio mesmo que esses 144 mil representa, como a Renata falou, o povo de Deus, não necessariamente os mártires aqui. Eu não sei se os mártires, eu creio que talvez sejam os que Eu foram escutei uma arrebatados. linha, tem uma linha que fala que são os mártires, já tem um outro que diz que todos os santos. Sim, Então, assim, não tem porque como quando você. ele cita os mártires, se eu não me engano, eu acho que não foi no capítulo 7 que a gente leu, que fala dos mártires que estão embaixo do trono. Eu já não lembro, né? Depois destas. Enfim. É isso, gente. Se tem dúvida, estudem Apocalipse. Vamos ler o 15.
Realmente tem detalhes que só cada vez estudando mais. a fundo. Eu não quero me aprofundar mais não, gente. Nem quero ler de novo. Para mim já tá bom, já deu. Essa leitura aqui acho que já foi suficiente para esclarecer tudo que eu pensei. Eu só quero subir, já tá bom. Eu vou continuar fazendo certo, porque eu não tô querendo viver o que vai Esperar acontecer. chegar lá na hora para a gente ver o que vai acontecer. Não tô querendo esperar chegar no dia, não. Tô querendo subir na primeira leva. Se der para ser, tá bom. Assim. Tô brincando, gente. Não, assim, tanto que a Bíblia diz, né? O próprio livro no início fala da importância de ser lido esse livro, da bem-aventurança de ser lida, tem um motivo para isso, né? Não é à toa. Mas que é um pouco complicado, chato, Requer bom a tempo gente ler, mesmo que a gente tem essas divergências, e será que é assim? Mas eu creio que conforme as coisas forem acontecendo, como tem coisas que estão acontecendo ou começando a acontecer, a gente vai tendo uma revelação, entendeu? Do que, nossa, isso aqui faz sentido com aquilo que eu li em Apocalipse. É como eu vi uma pastora falando, e eu falei para vocês aqui no início. Eu creio que no tempo certo disso se cumprir, a geração vai entender, sabe? Por isso que tem coisas que eu acho que hoje é mais fácil de entender do que antigamente, né? Oi, pode falar. O que você falou? Não, aqui ouviu, vai entender, vai fazer e a gente só vai saber se a gente relacionar os fatos. Eu também creio dessa forma. Mas eu não quero estar aqui na parte do tribulação, não. Deixa para quem estiver aí entender. Vai, gente, eu vou ler o 15. Amém. O 15, então, é uma breve pausa, um breve alívio para João, coitado, que estava tendo essas visões, assim, né, pesadas, digamos assim, porque a partir do 16 a gente já vai ver se encaminhando ali para o final da tribulação, para o final da história, as últimas 3 taças do juízo de Deus. Então, aqui o 15 é uma preparação para João ver os acontecimentos finais. Mas a gente vai ver que ele está olhando para a Terra, né, de uma perspectiva lá de cima, e aí tá vendo essas coisas que a Renata falou pra gente, né? Aqui na Terra, o anjo voando, proclamando, a ceifa passando, né? Enfim. E aí no 15 é como se ele voltasse de novo para a perspectiva, olhando para o céu, para o que está acontecendo no céu, né? Então, o cântico da vitória. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, isso aqui é antes de se consumar, né, a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro. Tinham harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não temerá o Senhor e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois teus juízos são manifestos. Esse trecho aqui que eu li do 3 até o 4 é o cântico, tá? É o verso do cântico que eles estavam cantando. E, se eu não me engano, é o trecho do cântico de Moisés, que a gente vê lá em Êxodo. E é interessante, né? Ele está falando aqui que isso aqui é uma visão antes de ser das últimas pragas. E são os mártires que venceram a besta, lá do capítulo 13, né? Os que venceram, não, que resistiram, né? A besta, ou seja, esses aqui que estão adorando o Senhor com harpas, são os que passaram pela tribulação, foram martirizados e venceram. Eles estão adorando o Senhor e cantando o cântico de Moisés. E o cântico de Moisés, lembra, foi quando eles saíram do Egito, que passou lá pelas pragas, pelas 10 pragas, que são algumas coisas equivalentes, parecidas com o juízo do Apocalipse. O cântico que Moisés cantou, que a gente vê em Êxodo, eu acho que eu não anotei a referência, não. Acho que Êxodo 15, se eu não me engano. Depois da libertação do Egito, né? Então dá para fazer essa associação. E aqui é o cântico, as palavras que eles estão cantando, né? O versículo 3 e 4. Depois disso, versículo 5. Olhei
E abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, e vestido de linho puro e resplandecente, cingido à altura do peito com cinto de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. E aí, no 16, a partir do 16, a gente vai começar a ver as 7 últimas pragas, né? Que são essas taças que vão ser derramadas. E algumas pessoas entendem que estão acontecendo junto com selos, enfim, que não é cronológico, né? Que está acontecendo paralelamente. Mas aí amanhã eu tento trazer um entendimento melhor desses fatos para a gente. Amém. Então é isso. 15 não tem muito o que comentar, né? João está vendo essa visão dos salvos lá, louvando, adorando ao Senhor e sendo libertos ali os últimos anjos que vão derramar as últimas pragas, os últimos acontecimentos do juízo do Senhor, de Deus, né, sobre a terra nesse período. Provavelmente do final da tribulação, né? A gente crê que alguns sobem durante, enfim. Então amanhã a gente tenta entender melhor o que vai acontecer, gente. Se tá mais perdido, eu tô perdida. Já não sei mais onde eu tô. Se eu tô no início, se eu tô no meio, se eu tô no final. Não sei mais, gente. Não sei mais. Amanhã eu tento me ambientar de novo, porque eu já tô perdida. Mas eu vi uns pastores falando, né, ensinando que não são cronológicos esses acontecimentos. Às vezes tem capítulo que você tá lá na frente, no início da tribulação, depois você volta para o final de novo, coisas que estão acontecendo ali no meio. E aí, de fato, de novo, só você tendo interesse por esse assunto, você indo estudar, você vai entender, gente. Não é difícil. É porque tem que estudar para entender. E aqui o nosso foco Porque não é nós esse. estamos fazendo uma leitura. A proposta foi de lermos a Bíblia em um ano. Então, né, a gente não está parando para estudar, a gente está falando de uma forma, no caso mais você, de uma forma geral, né, para dar uma. Isso, Enfim. porque senão ficaria cansativo até para a gente, né, conseguir manter esse compromisso. Às vezes já é um pouco difícil a gente se preparar para estar aqui e ter pelo menos algo para explicar para vocês. Então, enfim, tem vários pastores hoje que têm cursos online sobre escatologia, sobre Apocalipse. E se alguém quiser futuramente, a gente até recomenda alguns que a gente acompanha. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. A paz do Senhor. Se Deus permitir, amanhã estamos aqui novamente. A Renata, eu acho que não vai poder estar, mas, né? Enfim. É isso, gente. Boa semana para vocês. Boa Tudo de terça. bom. A gente vai se vendo. Fiquem com Amém. Deus. Boa noite. Tchau. Tchau. Tomara que dê tudo certo aqui.